Olá pessoal, boa noite a todos, graça e paz, irmãos, família, amigos. Hoje, dia 8 de novembro, para mim é uma data especial. Deus me dá o privilégio de estar completando mais um ano e eu estou feliz por estar com vida, com saúde e pelo privilégio que Deus me dá de poder completar mais um ano. E quero agradecer desde já aqueles que têm lembrado dessa data e nos felicitado. Eu quero agradecer a todos. Queridos, eu gostaria de deixar uma palavra para todos vocês, uma meditação, uma reflexão sobre a vida, sobre a nossa vida. Temos estudado sobre a importância da tão grande salvação através de nosso Senhor e Jesus Cristo. O grande amor de Deus, a grande salvação. E eu queria chamar a sua atenção, eu queria convidar você para uma reflexão sobre a importância da vida. Qual é o nosso maior tesouro? Esse é o tema dessa meditação com você. Qual é o seu maior tesouro? Qual é o nosso maior tesouro? Bens materiais? Casa, carro, imóveis, fazenda, sítio, chácara, empresa, indústria, comércio, profissão, conhecimento, família, filhos, nosso maior tesouro, filhos, esposa, esposo, namorada, namorado, amigos, posição, poder, beleza, aparência. Qual o nosso maior tesouro? O que a gente mais valoriza nesse mundo? O que a gente dá mais valor, mais importância? Qual que a gente dedica a nossa vida, o nosso tempo? Qual o nosso maior tesouro? Trabalho? Ganhar dinheiro? Enfim, qual o seu, o meu, o nosso maior tesouro? Queridos, o que me levou a refletir nesse texto, e daqui a pouco eu vou pedir para você abrir a Bíblia, e se você quiser já ir procurando, o texto base dessa meditação é Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. O que nos levou a essa meditação nessa semana? A essa reflexão nessa semana? Marília Mendonça, essa artista, cantora que faleceu agora no dia 5, uma pessoa tão jovem, famosa, talentosa, né? E, de repente, aos 26 anos, morre vítima de um acidente aéreo a poucos metros do campo da aterrissagem, na cidade de Caratinga, Minas Gerais. E, em questão de segundo, ela perde a sua vida e encerra a sua carreira, a sua vida. Num acidente parece que tão banal, né? Um choque do avião com os fios de alta tensão, conforme tem sido noticiado. E muitos outros que têm partido tão jovem, tão cedo, tão rápido, tão inesperadamente,
Milhares partiram desse mundo através dessa doença, dessa pandemia. Queridos, o que é a vida aqui? Queridos, como é a vida após a morte? Queridos, qual o maior tesouro do ser humano? Qual a coisa mais importante para nós? Nossa vida, nossa alma, nossa vida espiritual ou coisas materiais? Qual o nosso maior tesouro? Onde estamos investindo? Onde estamos investindo? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Jesus fala sobre esse assunto e eu quero compartilhar com você. Lucas 12, 13 em diante. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele pensava, arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que vou fazer? Não tenho onde recolher os meus frutos, tantos frutos. E disse: vou fazer isso, vou derrubar os meus celeiros, os meus armazéns, aonde tenho guardado os meus produtos, vou derrubá-los e vou construir outros maiores do que esses. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Preste atenção nessas 4 palavras que esse homem disse. Primeiro ele disse que ia guardar todos os seus bens, para que tivesse bens para muitos anos, recurso para muitos anos, para que ele pudesse descansar, comer, beber e folgar. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Amém? Uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, nesse instante, falando comigo, falando com meus irmãos, meus amigos, minha família, com todos aqueles que ouvirem essa meditação. Senhor, fala conosco. O Senhor já falou através da sua santa palavra. Agora fala através do teu Espírito Santo ao meu coração e ao coração de todos aqueles que estiverem junto comigo, participando dessa meditação sobre a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Queridos, está aí o texto. Está aí o texto de Jesus Cristo, falando sobre esse assunto. Qual a coisa mais importante para a nossa vida? Coisas materiais ou coisas espirituais? No texto, Cristo trata desse assunto. Fala sobre o homem rico, que era rico para si, mas pobre para Deus. Esse homem era rico da história de Jesus, ele era rico para si, mas era pobre para Deus. Ele
estava construindo durante a sua vida muita coisa, muitos bens, muitas propriedades, mas não estava investindo nada no céu, não estava investindo nada com Deus. Ele era rico para si, mas pobre para Deus. E a pergunta é, onde nós estamos investindo? No céu ou na terra? Com Deus ou conosco? Aonde estamos investindo? Onde estamos gastando o nosso tempo, o nosso esforço, as nossas energias, com coisas apenas aqui da terra ou também com coisas lá do céu? A história começa com um rapaz brigando por bens materiais. Essa história começa primeiro com a história real. Lucas 12:13. Um da multidão chega para Jesus e diz: Mestre, diz para o meu irmão que reparta comigo a herança. Alguém foi procurar Jesus para resolver um problema material, financeiro dele. Ele estava tendo um problema com seu irmão não queria repartir a herança deles. E ele foi buscar Jesus para resolver problema material, para que ajudasse a convencer seu irmão a dividir a herança. Queridos, parecia uma coisa justa, e parece uma coisa justa. O seu irmão não estava, pelo que a história conta, não queria dividir com ele a herança, que era de ambos. E ele foi procurar Jesus para resolver esse problema. Queridos, será que muitos de nós não estamos também procurando Deus, procurando a igreja e procurando Jesus Cristo apenas para resolver problema material? Qual a razão da sua fé, da sua busca de Deus? Você tem buscado a Deus para quê? Você tem ido à igreja, procurado Deus, buscado a ajuda de Deus, para quê? Para resolver coisas materiais apenas? Esse homem estava buscando Jesus para resolver o problema da herança, problema material, financeiro, dinheiro, bens. A preocupação dele era com coisa material, com bens. Ele não foi procurar Jesus para buscar a salvação da sua alma, vida eterna. Não. Ele foi buscar Jesus para resolver problema aqui. Queridos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A prioridade de Deus com cada um de nós, o amor de Deus e a salvação, essa grande salvação em Jesus, foi a preocupação primordial de Deus com a minha vida eterna e com a sua vida eterna. É para quando a minha vida terminar aqui e a sua vida terminar aqui, nós possamos ter vida eterna com Deus. Porque a vida termina aqui, o corpo acaba, mas a alma não, a alma é eterna. O espírito é eterno, a alma é eterna. A alma é eterna. Onde nós estamos investindo? Qual a coisa mais importante? Nossa preocupação tem sido apenas com coisas materiais? Eu e você temos procurado Deus para resolver problemas materiais, problemas financeiros, problema na família, problema no casamento, problema na empresa, problema nos negócios. É para isso que nós temos buscado a Deus? Apenas para resolver problema de doença? Deus resolve essas coisas? Resolve, mas a prioridade dele comigo e com você não é essa. A prioridade é vida eterna, porque Deus resolve um problema hoje, amanhã eu posso estar com outro. E eu posso morrer com problema que é um problema atrás do outro. Mas a maior preocupação de Deus comigo e com você é a nossa vida eterna, é a nossa salvação, é nos retirar da condenação eterna, do lago de fogo, do inferno. Qual o nosso maior tesouro? Qual o seu maior tesouro? Onde você está investindo? Esse homem da história procurou Jesus para resolver o problema financeiro dele. Estava brigando com seu irmão por causa de herança e buscou Jesus para isso. Você tem buscado Jesus para quê? Para quê, querido? Você tem vindo à igreja para quê? Para quê?
Para que temos... Qual o objetivo nosso de ir à igreja? Olha o que Jesus responde para ele. Primeiro Jesus diz, o meu amigo, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de bens entre vocês? Por acaso Deus é juiz ou repartidor de bens? Queridos, Deus é juiz ou repartidor de bens de nós seres humanos? Jesus está perguntando, por acaso eu sou juiz ou repartidor de bens entre vocês? Deus está perguntando para nós. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é Jesus dizendo para ele, eu não sou juiz e nem repartidor de bens. A minha missão não é essa. A minha prioridade não é essa. Jesus Cristo não veio ao mundo para resolver apenas nossos problemas materiais e terreno. Ele veio buscar e salvar o pecador perdido. Ele diz, eu vim buscar e salvar o perdido, escravizado por Satanás no pecado, a caminho do inferno. Essa é a prioridade de Deus, comigo e com você. Conosco. Então, Jesus diz para ele que ele não veio para ser juiz e nem repartidor de bens. Mas quantos cristãos, quantas pessoas que só buscam a Deus para resolver o problema deles, ser juiz deles, julgar a causa deles e prover coisas materiais. Quantas pessoas, quantos de nós? Queridos, o Senhor é claro sobre isso. Eu não vim para isso. Essa não é a minha prioridade. A minha prioridade é salvar o perdido, é libertar o oprimido das garras do diabo, do inferno, do caminho do inferno. É isso que eu vim fazer. É verdade que Jesus falou lá em Mateus 6, 33, se buscarmos a Ele, o reino de Deus, em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus se preocupa com o meu bem-estar e com o seu bem-estar? Sim, lógico que preocupa. Mas a prioridade de Deus é com nossa vida espiritual. Até porque quando Ele resolve a nossa vida espiritual, a material vai ser resolvida também. A maior parte dos nossos problemas materiais é porque a vida espiritual está uma ruína, está uma desgraça, está uma tragédia. Se Deus não resolver o problema da nossa alma, do nosso espírito, não adianta. Resolve um problema material hoje, amanhã a gente está com outro. Não adianta. O tesouro que o ser humano mais precisa é de Deus na vida dele. A coisa mais preciosa que nós temos é a nossa vida espiritual, é a nossa alma. Então, queridos, a primeira coisa que Jesus deixou bem claro, eu não vim ser juiz e nem divisor de bens entre pessoas. Não vim para isso. Não vim para isso. Segunda coisa, ele diz aqui, cuidado com a avareza, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Queridos, o que é avareza? O que é avareza? Avareza é amor, apego excessivo a dinheiro e a bens. Jesus alerta aquele homem dizendo, cuidado com a avareza. O que é a pessoa avarenta? O que é o avaro, avarento? O que é avareza? Amor e apego excessivo a dinheiro e a bens materiais, a coisas materiais, até mesmo apego ao nosso corpo. Nosso corpo pode ser um Deus, pode ser a coisa mais importante. Tem gente que o corpo dele ou dela é a coisa mais importante. O tempo que tem é gastando com o corpo, ou na academia, ou nos salões, ou aonde for. A coisa mais importante, a prioridade dele é o corpo. O outro é o dinheiro. O outro, as propriedades, posição, profissão, família, coisa mais importante. Queridos, tudo isso vai ficar aí. Nós só temos uma coisa que nós levamos daqui, a nossa alma, o nosso espírito. Eu e você não levamos bens, não levamos família, por mais que amamos eles. Não levamos nada daqui. A gente nasce sem nada
e a gente não leva nada daqui. Qual o seu maior tesouro? Qual o seu maior tesouro? Onde você está investindo a sua vida? Onde? Queridos, nossa geração é uma geração que valoriza muito mais o que possui do que aquilo que a gente é. Jesus conclui esse versículo da avareza dizendo o seguinte: acautelai-vos da avareza, do amor, do apego exagerado ao dinheiro e às coisas materiais, porque a vida de qualquer ser humano não consiste na abundância do que possui. Querido, Deus está dizendo que a coisa mais importante não é o que nós possuímos, é o que nós somos. Mas a nossa geração, para a nossa geração, o mais importante é o que possui, é o que as pessoas têm e não o que elas são. Estamos nos matando, destruindo nossa saúde, numa correria maluca, dia e noite, sem tempo para nós, sem tempo para a família, sem tempo para cuidar de nossa saúde e cuidar da nossa vida material, sem tempo para cuidar daqueles que estão ao nosso redor, sem tempo para os amigos, sem tempo para Deus, sem tempo para cuidar da vida espiritual, igual malucos. Sabe por quê? Porque essa geração, a coisa mais importante é o que a pessoa possui. Essa geração valoriza o que eu e você possui, não o que nós somos. Se nós tivermos bens, valores, teremos milhares de pessoas ao nosso redor. Se não tivermos nada, não teremos ninguém. Queridos, Jesus está dizendo que a vida de cada ser humano não consiste na abundância do que possui, mas consiste naquilo que nós somos, naquilo que nós estamos construindo espiritualmente. É o que nós valemos interiormente, não o que nós temos e possuímos exteriormente. Qual a coisa mais importante para a sua vida? Aonde você está investindo? Qual é o seu tesouro? Qual o seu tesouro? Queridos, deixa eu lembrar você de uma coisa. Essa geração, como já disse, valoriza as pessoas não pelo que elas são, mas pelo que a pessoa possui. Aquele que possui bem, dinheiro, fama, poder, anda rodeado de pessoas. Quando perde tudo, fica isolado, abandonado e rejeitado. Queridos, Maguila, nosso grande esportista, está hoje internado numa clínica, tratando dos problemas de saúde, praticamente esquecido. Queridos, outro grande ídolo do esporte, sofreu um acidente no auge da sua vida, da sua carreira. Desde 2013, está paraplégico, vivendo numa cama, vivendo no estado vegetativo. Qual a importância que essas pessoas que já foram tão importantes, qual a importância que eles têm para nós, que tanto admiramos eles quando eles eram famosos? Qual a importância que eles têm? Será que lembramos deles? Mas é assim, queridos. Essa geração é assim. Mas Deus está dizendo para mim e para você de que a vida de cada ser humano não consiste no que nós possuímos aqui, mas no que nós somos espiritualmente, naquilo que nós construímos interiormente para Deus, com Deus. Com Deus. Entretanto, todas essas coisas têm acontecido e nós não aprendemos que precisamos valorizar a vida, precisamos valorizar a vida espiritual, investir na vida espiritual, preocupar com a nossa vida espiritual, preocupar com aqueles que estão ao nosso redor, preocupar com o nosso tempo, porque a vida voa e de repente nós vamos embora e o que nós construímos, para quem será? Queridos,
A terceira parte dessa história, Jesus conta uma história, uma parábola. Para explicar melhor o que ele estava falando com esse homem, que só pensava em Jesus, e foi buscar Jesus para resolver o problema financeiro dele. E Jesus conta uma história de um homem muito rico, que o único objetivo desse homem era guardar, produzir, derruba, constrói. Está pequeno, vou aumentar, porque eu preciso construir, eu preciso guardar, eu preciso amontoar, eu preciso ter bastante recurso. Sabe por quê? Porque eu preciso descansar, comer do melhor, beber do melhor, eu preciso folgar. Então, vou trabalhar, vou me matar. Muitas vezes, pessoas passam a perna nos outros, exploram os que estão ao seu redor, explora empregado, explora amigos, passa a perna nos outros, vende até seu corpo e sua alma para ganhar dinheiro para ter. Porque, sabe qual é o objetivo? Essas 4 coisas que Jesus falou. Eu preciso ajuntar, a minha fazenda produziu, não tenho mais aonde guardar, eu vou construir mais, eu preciso mais. Eu tenho tantos bilhões, mas eu preciso ter tantos trilhões. Eu preciso ser melhor do que fulano. Eu preciso ser mais rico do que Beltrano. Eu preciso ter mais do que o meu vizinho. Eu preciso, ou pelo menos igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Ou, se puder, mais do que ele. E então, estamos nessa guerra, nessa briga de uns copiando os outros. A gente olha o que as pessoas compram, o que elas vestem, o carro que elas têm, a casa que elas têm, os móveis que elas têm, o que elas possuem. E nós queremos copiar. E nós vivemos nessa loucura dia e noite, não temos tempo para nós, não temos tempo para os nossos filhos, não temos tempo para a esposa, para o esposo. Nessa loucura a vida passa, muitas vezes o casamento acaba, as coisas se acabam, porque nessa loucura nós não temos tempo para ninguém. E sabe qual é a pergunta que Deus está dizendo para nós? Diz que esse homem estava nessa situação e dizendo que ele tinha que juntar, guardar, depositar, porque ele precisava descansar, comer, beber e folgar. Mas Jesus diz que Deus disse para ele: ô louco, você que está assim correndo, Deus está dizendo: ô louco. Ele está dizendo isso para mim também, para você hoje. Nós que estamos nessa correria maluca nesse mundo, dia e noite, não temos tempo para Deus, não temos tempo para oração, não temos tempo para a Bíblia. Queridos, irmão, eu não pude ir no culto, eu não pude ir no estudo, eu não pude orar, eu cheguei tarde, uma correria, levando de madrugada, chego de noite. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Louca. Está dizendo para mim, louco, e para nós do sexo masculino, loucos, e para o sexo feminino, loucas. Se hoje, esta noite, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Loucos, loucas, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você preparou até hoje, para quem será? Queridos, para quem estamos construindo? O que estamos construindo? Qual o nosso tesouro? Qual o nosso maior tesouro? Qual o nosso maior tesouro? Deus está perguntando para mim e para você: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? E daí Jesus conclui que é rico para si, mas não é rico para com Deus. Só ajunta para si, só tem tempo para si, mas não tem tempo para Deus. Não está construindo nada na eternidade. Esta noite te pedirão a tua alma. Que impressionante, meu querido.
Não é Deus que vai pedir a minha alma e a sua alma. Olha que engraçado. Esta noite te pedirão a tua alma. Então tem mais alguém do que, além de Deus, tem mais gente interessada na minha alma e na sua alma. Louco, esta noite te pedirão, plural. Então tem mais alguém interessado na minha alma e na sua alma. Um deles é Deus, que mandou o Filho para me salvar e salvar você. E tem um outro interessado, aquele que Jesus disse que veio para roubar, matar e destruir, Satanás e seus demônios. Ele não quer ir para a condenação eterna sozinho, ele quer levar milhares de pessoas. E com isso ele afasta as pessoas de Deus. Ele envolve as pessoas nessa correria maluca, para não ter tempo para Deus. E não se prepararem. E Deus está dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você preparou será para quem? Queridos, se estamos construindo para Deus, se entregamos nossa vida para Deus, se andamos com Deus, se somos propriedade de Deus, se servimos a Deus, se obedecemos a Deus, se estamos gastando tempo com Deus, com Sua palavra, com Seu reino, então nossa alma é propriedade de Deus. Ela será entregue a Deus. Ela será levada pelos anjos de Deus quando a vida terminar. Ela será levada para o céu pelos anjos de Deus. Mas se não estamos construindo nada para Deus, só estamos gastando nosso tempo com as coisas daqui, infelizmente, a nossa alma será entregue a outro, aquele a quem nós estamos nos dedicando aqui, aquele a quem nós estamos servindo. Se for as coisas materiais, é o Deus desse século, Satanás e seus demônios. A quem nós estamos servindo? Qual o seu maior tesouro? Aonde você está investindo a sua vida espiritual? Aonde você está investindo a sua vida espiritual? Quem é o dono da sua alma? Quem é o proprietário da sua vida? O que você está fazendo é para entregar para quem? O que você está construindo é para Deus ou é para o diabo? É para quem? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Tem mais alguém interessado na minha alma e na sua alma. Um é Deus. Ele quer nos levar para estar com Ele na eternidade. Ele quer nos salvar. Ele quer nos perdoar. Ele quer nos transformar. Ele quer nos preparar para morarmos com Ele na eternidade. Mas tem outro que quer que a gente viva despercebido aqui, só preocupado com as coisas materiais, só investindo aqui, sem se preocupar com a vida espiritual, sem se preocupar conosco, com os que estão ao nosso redor, família, filhos, esposo, esposa, irmãos de fé, amigos, só nos preocupamos conosco. Queridos, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Como é que está você, sua esposa, seu esposo? Você tem se preocupado com os que estão próximos de você? Você tem orado? Você tem conversado? Você tem gastado tempo junto com eles para construir tesouros no céu? Você tem juntado sua família para construir tesouro no céu? Ou você não tem tempo para Deus? O que você faz com as suas 24 horas? O que estamos fazendo com as nossas 24 horas que Deus nos dá a cada dia? Queridos, assim como essa artista tão jovem partiu tão rapidamente, queridos, nós não sabemos como Deus vai nos chamar. Nós não sabemos. Temos que trabalhar e lutar. Deus não proíbe. Só não podemos inverter as prioridades. Não podemos inverter a prioridade. A prioridade é o reino do céu. A prioridade não é aqui. A prioridade é a eternidade, é lá do outro lado. E o que você tem feito para construir o seu futuro do outro lado quando a vida terminar? Louco, se essa noite te pedirem a tua alma, o que você tem feito até agora, para quem será? Você tem construído para Deus ou você tem construído só para você? Para quem você tem construído? É a palavra de Deus nesta noite. É a palavra
de Deus para nós nesta noite. E eu concluo com Lucas 22, Jesus falando, alertando a gente dos sinais do fim. Ele fala assim, Lucas 21, Jesus fala assim, Lucas 21, 34, concluindo, e Jesus disse assim, falando dos sinais do fim, mandando a gente se preparar, olhai por vós mesmo, não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, da embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Qual dia? O dia da volta de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento, eu não sei. Pode demorar e pode voltar hoje. Mas Jesus pode voltar hoje para mim e para você. Ele pode vir chamar eu ou você. E Jesus está dizendo, cuidado que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, a minha volta, o meu encontro com você. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer ao mundo e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, orai e se preparai. Ele está dizendo, cuidado, não deixe seu coração se carregar de glutonaria, de festa, de embriaguez, dos cuidados da vida. E aquele dia, o dia que Cristo vier chamar eu e você, nos pega de surpresa. Meu querido, minha querida, essa é a palavra para nós nesta noite. Essa é a reflexão desse dia 8 de novembro de 2021. Qual o seu maior tesouro? Aonde você está investindo a sua vida espiritual? Quanto tempo você tem gastado com Deus? Quanto tempo com oração? Quanto tempo com a leitura da Bíblia? Quanto tempo para ir à igreja, ouvir a palavra de Deus? Louvar a Deus, adorar a Deus. Você vai deixar para fazer alguma coisa para Deus quando? Quando a porta fechar? Quando não tiver mais oportunidade? Queridos, o próximo tema que eu quero compartilhar com vocês nos próximos dias é: será que nós podemos brincar com a paciência de Deus? Será que a graça de Deus ela tem limites? Será que a gente pode brincar com a graça de Deus, com essa tão grande salvação? Será que a gente pode deixar para se preparar só no último dia, no último momento? A gente conhece a Deus, conhece Sua palavra, temos sido ensinados sobre o que devemos fazer e o que não devemos, e a gente vira as costas para tudo isso e vive de qualquer jeito. A gente vai deixar para obedecer a Deus, seguir a Deus, fazer a vontade dEle quando? No último dia? Será que Deus vai nos aceitar? Será que Deus vai nos aceitar? Querido, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Que essa meditação, essa reflexão, o Senhor tenha falado ao seu coração. Qual o seu maior tesouro? Qual o seu maior tesouro? Onde você está gastando o seu tempo? A sua vida? Os seus esforços? O que você tem preparado para quem será? Se hoje Deus pedir a sua alma, o que você fez até hoje é para quem? É para Deus? Ou só para você mesmo? Ou só aqui? Que Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.